Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Sou a missionária Juliana Benites do Carmo e estou aqui para te trazer uma palavra poderosa da parte do Senhor. Já te peço que você esteja aqui se inscrevendo aqui no meu canal e que você possa estar abençoando outras vidas também, compartilhando este vídeo, amém? Que Deus abençoe. Agar foi dada ali, como mulher de Abraão, emprestada para que Sara tivesse um filho, porque Sara era estéril e ela teve a ideia de chamar a sua serva para estar colocando ali diante com seu esposo, para estar trazendo um filho, para adiantar um processo na vida dela, onde ela poderia ter um filho, onde ela poderia trazer ali para o esposo dela um filho no qual eles tanto queriam. E para que Sara se sentisse útil, para que Sara se sentisse amada, ela queria ter um filho. Ali naquela época, uma mulher que não tinha um filho era uma mulher que não dava frutos, Era uma mulher que não era bem vista pela sociedade e que também não era amada. Então a Sara teve essa ideia. Porém, quando Ismael nasceu e o tempo foi passando, chegou um momento que não estava dando mais para habitar todos na mesma casa. E Sara precisou pôr um ponto final naquela situação, colocando para fora ali da casa dela Agar com Ismael ainda pequeno. Porém, quando eles chegaram até ali, naquela terra desértil, naquele lugar que não tinha esperança, naquele lugar que não tinha alimento, que não tinha provisão, que não tinha mais nada, Agar olhou para o seu filho e se afastou para que ele não visse ela morrer. Porém, o Senhor, ele ouviu a oração de Ismael e ele se atentou para aquele povo e ele trouxe um poço de água e trouxe provisão e os fez habitar ali naquele deserto. Aleluia! Glória a Deus. Muitas vezes, muitas pessoas acham que o nosso ponto final está numa situação onde os olhos deles determinam a nossa história. Porém, a nossa história, quando ela está ligada, quando ela está totalmente fundamentada em Cristo, ela não para, porque Ismael, ele se afastou da casa do pai, ele saiu da casa da provisão, só que o Deus que o criou e o formou ainda continuava na vida dele. Ismael, aos olhos humanos, ele poderia ser um erro, porque ele nasceu ali de uma família que não era uma família. Ele nasceu ali, de um fruto que não era um fruto dos olhos mesmo ali, humanos falando, porque ele já nasceu da serva. Ele já não foi abençoado ali por natureza. Porém, quando Deus quer gerar um propósito, uma vida, não importa quem é que está ali diante dele. Bastou com que ele olhasse para a sua própria história e entendesse quem ele era. Ele era filho de Abraão, porém, ele era filho do Deus Pai. E quando ele olhou para o Deus Pai e ele clamou, Deus proveu na vida dele. Muitas pessoas às vezes se afastam para não ver a nossa derrota, para não ver o nosso final. Só que entenda uma coisa, nós não mudamos circunstâncias que podem chegar na nossa vida, mas nós mudamos aquilo que chega para paralisar. Aquilo que chegou para paralisar a sua história, é você quem decide se você se levanta ou se aquilo te paralisa. Existe uma fonte inesgotável, existe um poço, existe uma provisão do Senhor para a vida daqueles que o buscam, para a vida daqueles que o temem. Independente do que te aconteceu, existe esperança, existe vida para aquele ou aquela que se coloca diante de Deus. Então, onde você tem colocado a sua história, onde você tem fundamentado, onde você tem colocado as suas raízes,
Ismael, ele não poderia mudar a genealogia da onde ele nasceu. Ele não poderia mudar a história a qual trouxe ele à existência. Mas o que fez com que ele entendesse e que ele se levantasse era que ele entendeu que o mesmo Deus que conduzia os passos de seu pai era o mesmo que conduzia a história dele. Deus não parou de projetar a sua vida. Volte-se para Ele. Volte-se que ainda há tempo. Ele é um pai que está aí te esperando de braços abertos para te abençoar. Seja abençoado com essa palavra. Abençoe mais vidas compartilhando. Deus abençoe.